Olá, seja muito bem-vindo a mais uma revisão de performance da cooperativa. Hoje é dia 23 de maio de 2025. A gente vai fazer a revisão dessa semana que nós vivemos, certo? A gente vai seguir na mesma metodologia. Eu vou mandar para ele o relatório acumulado até a semana passada e o relatório acumulado até o final dessa semana, dia 23, que é hoje, certo? Adicionalmente, eu também vou enviar para ele só o relatório da semana para ver o que é que ele diz, certo? Então, como a gente já está acostumado na metodologia, eu já baixei, né, os relatórios. Eu vou mandar aqui os dois relatórios para ele e agora eu vou mandar um áudio aqui para ele. Fala, David, tudo bem? Dois relatórios para você analisar, eles são acumulados até a semana passada, até o dia do dia 1º de janeiro até dia 16, e acumulando um outro relatório até o dia 23. A ideia é você comparar os dois relatórios, ver se o grupo da cooperativa evoluiu, não evoluiu, está estável, enfim, dar aquele diagnóstico que você já sabe fazer. Então, lembrando, né, você também pode mandar um áudio, né, e o David vai converter em texto. Agora eu vou mandar aqui para ele e ele vai fazer a análise aí. Vamos lá, o diagnóstico do David, evolução técnica. Aumento leve na razão média-lucro, média-prejuízos se mantém. Ou seja, a gente continua subindo a nossa razão, indicando que os setups vencedores continuam mais eficientes do que os perdedores, mesmo com a baixa taxa de acerto. O CTF subiu discretamente de 7,77 para 7,81, sinal de que o grupo está consistente, mesmo que ainda em terreno negativo. Comportamento e risco. O drawdown aumentou significativamente. Isso revela o aumento da exposição sem melhora proporcional na técnica ou dilatação emocional nos prejuízos. Interessante isso aqui. Sequência perdedora ainda longa, 16 trades negativos permanecem como alerta. Ou estão entrando onde não deveriam, ou ainda não estão saindo onde deviam. Interessante também. Ação imediata. Pausar e revisão a gestão de risco por operação. Recomendações estratégicas. Manter disciplina nos setups, observar o aumento do drawdown como possível indício de overtrade, quer dizer, ele ainda acha que a gente está rodando um pouco demais, certo? Corrigir, tempo médio nas vencedoras caiu levemente, talvez ainda esteja saindo antes da hora. Hum. Reforçar com o grupo um protocolo claros de limite de perda por dia e por trade e revisar juntos a curva de capital para entender os momentos críticos. Eu vou conversar um pouquinho com ele agora. Esse primeiro relatório, David, do dia 1º a 16, eu conversei com você em outro chat, onde a gente definiu o seguinte, que a gente, ao invés de trabalhar agredindo o mercado, ou seja, entrando em qualquer lugar, a gente ia definir no David indicador pontos fixos de entrada. A minha expectativa com isso, e a sua também, quando nós conversamos, é que o número de operações reduzisse e o percentual de acerto naturalmente subisse, né? Pelo que eu entendi, isso não foi tão eficaz quanto a gente imaginaria que fosse, certo? Uma outra coisa também que nós acabamos olhando com um pouco mais de carinho foi a questão dos alvos. Então, a gente havia feito uma delimitação de R$ 200 de risco máximo do dia, onde a gente não ia, obviamente, quase nunca chegar a isso, eu acho que foi o caso dessa semana, e dividir os R$ 200 de ganho em três etapas. A sensação que nós tivemos durante o pregão é que esses R$ 70 foi pouco. Em vários dias o mercado foi muito mais além disso, e o operador que estava no plantão operando
me relatou isso. Isso aconteceu pelo menos umas 2 vezes essa semana e o mercado, nesses dias, nos propiciou uma margem de pontos, uma excursão positiva se a gente tivesse posicionado, cujo resultado seria muito diferente do atual. Eu queria escutar a sua recomendação, baseado em tudo isso que eu te falei, e também em comparação com os dados do relatório. O que você acha que a gente deve fazer? Esse vai demorar um pouquinho mais, que eu fiz um áudio bem longo, né? Ó, de vez em quando acontece isso aqui, ó. Aí eu vou ter que mandar outro. Vou mandar um pouquinho mais curto agora, tá? Então, David, a gente tinha feito 2 mudanças da semana passada para cá. A primeira foi dividir a meta de R$ 200 por dia em 3 de 70. Vários operadores relataram que esse 70 foi pouco. A gente viu o mercado excursionar muito. A gente saiu no 70, conforme você recomendou no outro chat que a gente combinou, mas a gente viu nesses dias o mercado excursionar muito mais do que 70. Então a gente ficou com esse sentimento de ter deixado o dinheiro na mesa, certo? Eu queria que você nos avaliasse essa questão e nos sugerisse algo. Uma outra questão foi parar de usar comprar mercado e vender mercado, que daria a sensação do operador onde ele poderia comprar em qualquer lugar, e nós criamos linhas específicas. O objetivo disso era a gente tentar reduzir o overtrade. Você consegue analisar para nós se essas linhas fixas realmente fizeram esse papel, ou será que é necessário a gente pensar em alguma outra coisa? Espero que agora vá. Vamos ver. Agora foi. Eu acho que tem um limite o tamanho do áudio. Vou até perguntar para ele depois. Olha só o que ele está dizendo aqui. O que mudou na mente do operador? Ele está dizendo que esse teto baixo acendeu o instinto de caça, não de execução. Isso acabou gerando frustração com o ganho e o desejo de continuar. Sim, nós tivemos vários pregões, né, em que a gente saía com aquela pena, né? Fizemos o trade certo e falou, pô, tem que fechar aqui porque a linha estava lá, aquela coisa da disciplina, né? Reflexão: a meta não é um limite de lucro, é um ponto de decisão. Boa, olha que bacana. Continuo ou paro com base na clareza que tenho agora. Então, isso aqui tem uma definição importante. A gente não vai estabelecer a meta, não vai colocar uma ordem lá. Deixa o mercado chegar lá e, quando chegar lá, a gente faz a leitura técnica para decidir se a gente segura ou não. Gostei disso aqui. Ação recomendada: volte com os 200 como meta de sessão. Está mandando voltar para 200 cheio. Divida em blocos estratégicos: 80 como alvo inicial e 120 de extensão, caso o mercado esteja fluindo. Massa. Perfeito. Então, no 80, a gente não fecha e a gente avalia o cenário para decidir se a gente estica o trade ou não. Ou seja, ele está dizendo que nós vamos ter que fazer isso. Adorei. Sabemos que tem um desafio pela frente com o comportamento de vocês na tela, mas o trabalho é esse, né? E os mais importantes, não encerrar pelo valor absoluto, encerrar pela quebra de clareza. Exemplo: o mercado muda de contexto e você perde 2 operações seguidas. Perfeito. Que é nessa linha da gente colocar essa coisa do capital humano na frente, né? É isso que ele está pedindo para nós aqui. Linhas fictas no lugar de mercado. Sim, foi um avanço. Retira o vício da impulsividade, força o operador a operar na zona de decisão e não na emoção do candle. Mas cuidado, linhas fixas sem contexto viram grade invisível, só substitui a pressa por rigidez. Ele está recomendando manter as linhas, mas elas devem ser ativadas apenas quando o David estiver em contexto alinhado. Isso já acontece, né? Já acontece. A linha tem uma diferença de coloração da linha que, quando está alinhada,
ela pinta da mesma cor do David dos 60, né? Então isso já está assim. Se possível, limitar uma entrada por linha de período por dia. Isso trava a compulsão e valoriza a escolha. Então ele está pedindo para a gente limitar uma entrada por linha, né? Ou seja, a cada 15 minutos você só vai poder posicionar uma vez. Isso também, de certa maneira, a gente já fazia. Fechamento. Vocês não precisam ganhar mais. Vocês precisam escolher melhor onde não operar. Insiste, né, nesse ponto que realmente a gente vem melhorando. Você vê que a gente não perdeu na semana passada, né, o jeitão de trabalhar. E essa semana a gente melhorou um pouquinho, assim, quase nada. O CTF subiu de 7,7 para 7,8 alguma coisa. A gente está segurando, mas o deslanche ainda é um desafio para nós, né? E aí ele pergunta, quer que eu desenhe esse novo plano com metas em camadas e gatilhos de entrada, claro, para o grupo seguir como protocolo? Isso eu não vou pedir para o David, não. Isso é tarefa nossa. O David, como a gente está aqui, né? Eu não quero que ele também... Ele é muito prestativo, como ele foi programado para ser o meu espelho, né? Mas isso a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Percebe que não há mudança na tela para a semana que vem, não há mudança nenhuma. A única coisa que eu vou fazer aqui, inclusive eu não consigo fazer aqui nessa gravação, eu devo fazer numa próxima, porque eu acabei não exportando esse relatório, que está na minha cabeça agora. Eu quero que ele faça uma análise dos turnos, manhã e tarde. Eu vou fazer uma nova exportação, eu vou gravar um novo conteúdo para ver se vale a pena essa questão do turno da tarde, certo? Estou com isso na cabeça e eu quero que veja o David me dar uma sugestão, um norte com relação a isso, certo? Fora isso, percebe que para a semana que vem não há nada técnico de diferente, não há nada que ele sugira, com exceção dessa questão do 80-120 e da gente estar avaliando quando chegar no 80, não é um fechamento abrupto. Então, calibrem a mente de vocês para pensar dessa forma. Aquela linha de meta, ela não pode representar uma ansiedade de querer fechar o trade. Ali é uma referência. Apesar de estar escrito meta de ganho, se tivesse uma outra forma da gente escrever outra coisa no Profit, mas não tem, certo? Aquilo, põe na cabeça que aquilo não é a meta, aquilo é um lugar referencial da gente falar assim, fecha, segura um pouco mais, lê a tela daquela forma para que a gente chegue nessa conclusão. David, só para, como eu estou fazendo aqui uma gravação para publicar para o pessoal, faz aí um resumão rápido e tácito de como nós temos nos comportar na semana que vem e todos os detalhes que você mencionou nesse seu diagnóstico. Faz um resumão, assim, PDF. Pois é, então, enquanto o David vai criando aí, opa, já criou. Esse PDF aqui eu vou mandar lá no grupo para vocês, leiam ele. Vou até abrir ele aqui para a gente. Eu acho que vocês não vão enxergar, deixa eu mudar aqui o compartilhamento. Tela 2. Vamos botar ele na tela aqui. Cadê ele? Tá aqui, ó. Ó, diagnóstico da evolução. Aí ele faz um diagnóstico, a gente já leu isso, né? Olha só que interessante, ó. Esse aqui ficou mais legal, ó. CTF manteve nível bom, então estamos consistentes. Drawdown aumentou. Eu confesso que isso aqui, eu não estou muito preocupado. Eu acho que eu estou precisando recalibrar o David nesse sentido. Mas eu me deixei evoluir internamente depois.
Leve melhora na taxa de acerto e fator de lucro, sinais de refinamento técnico, ou seja, nós estamos trabalhando mais seletivos e isso está começando a gerar resultado. E aqui o interessante, ó, tempo de média nas vencedoras caiu. Possível saída precoce por medo de devolução. Então, realmente, esses alvos que a gente fez nessa semana foram curtos, certo? Porque isso refletiu, inclusive, no tempo médio das operações vencedoras. Aqui o 80-20 que ele recomendou, estratégias de entrada, conduta comportamental, evitar impulso por ganho máximo, foque na execução, valorize a escolha de não operar, priorize consistência e não lucro isolado, aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Aquele trade não tem muita importância, o que importa é o consolidado. Opere quando o mercado oferece clareza e não desejo. Muito bom, gente. Excelente. Então, vamos em frente. Nós saímos de uma fase. Eu sempre falei isso para vocês, né? Mas deixa eu resumir o jeitão da coisa. Eu sempre prometi para vocês uma coisa, que vocês não seriam mais perdedores, certo? E o nosso relatório é uma demonstração prática disso. Nós já nascemos empatadores, digamos assim. O que, se você comparar com a média de pessoa física, é uma enorme vantagem. Não é o ideal, mas já é bem acima da média, certo? E aí agora a gente está num trabalho que já vão aí alguns meses de subida. E ela está sendo bem gradativa. Por quê? Porque é assim que comportamento humano se modela. A verdade é essa. Não, ninguém emagrece em uma semana e ninguém aprende uma nova habilidade em 15 dias, né? Isso tudo do ser humano é 5 anos para aprender uma profissão, 10 para aprender outras. Se você for tomar um curso, não existe curso de uma semana. Ou seja, essa mudança no ser humano, ela é assim mesmo, certo? Nós chegamos num ponto aqui que é um ponto crucial, onde você percebe que o que está sobrando aqui? Comportamento de gestão de risco. Sobrando, eu digo, você vê que ele não focou muito na técnica, ele não está criticando o que a gente está fazendo, ele não está achando que está ruim, tá bom tecnicamente, agora precisa fazer um refinamento da gestão de risco, que foi essa questão que ele sugeriu, e principalmente da conduta comportamental do grupo. Então, a meta nossa na semana que vem é foquem aqui, cada um de vocês, certo? Eu vou fazer um outro conteúdo, porque eu teria que entrar lá na conta para baixar o relatório. Talvez eu não consiga fazer isso, certo? Agora, para a gente tirar essa dúvida do turno da tarde, certo? Eu quero que ele compare as performances dos turnos manhã e tarde e nos diga se vale a pena continuar, se não vale. É aquela história, a gente tem uma ideia, essa ideia normalmente é permeada de muita emoção, né? E talvez os dados nos mostrem outro caminho. Vamos ver. Controle o processo, aceite o incerto, ótimo final de semana e vamos em frente. Um abraço e até mais.